Esta capa deve ter nascido dos mosteiros beneditinos, principalmente do Moruruela. E digo Moruruela porque foi este convento, os monges deste convento, que fizeram praticamente a civilização e o desenvolvimento da economia, da religiosidade, da cultura e mesmo da própria sociedade aqui, em todo o Baixo Douro, incluindo, e muito bem, toda a terra de Miranda, que é a terra entre Sabor e Douro. E por isso, esta capa é uma peça de vestuário extraordinária, única, digamos assim, que só existe aqui em toda a terra que foi terra de Leão e à qual pertence Miranda do Douro. Isso conserva, precisamente, nos sítios principais, que é parte da Sanábria, a terra de Aliste e a terra de Miranda. Não é terras de Miranda, é na terra de Miranda. Eu disse que acompanhava a língua mirandesa e acompanha, porque a partir do século XIII, 1234, o leonês passa a não ser a língua oficial de Espanha, mas é depois o castelhano. E aqui mantém-se o leonês, precisamente porque português, propriamente, ainda não estava bem firme, digamos. O documento mais antigo português que temos é de 1191. Português, a que podemos chamar português. E aqui em Miranda do Douro, a partir do século XIII, sempre se manteve o leonês, o astur leonês. E a capa é feita de quê? É de burela? A capa, a princípio, seria feita de pardo. O burela é uma coisa mais fina, é um tecido mais fino. Pardo e pardo como esta que eu tenho aqui, olha. Este aqui é pardo. O pardo era a lã tecida no tiar manual das nossas terras, e depois, eu ia dizer que era tingido, não. Sabe porquê? Porque a maior parte dos nossos gados aqui eram gados de ovelhas pretas. Só a partir ainda não há muito tempo, não sei se haverá um século, nem isso, que os nossos gados são mais brancos do que pretos. Daí que os trajes mirandeses, até há 100 e tal anos, eram trajes praticamente todos ou de castanho escuro ou preto. Porquê? A nossa gente vestia principalmente lã, também vestia Saragossa, também vestia seda, também vestia outros panos que vinham importados, mas muito pouquinho. Mas vestia principalmente linho e lã. E a seda que se fabricava aqui. Esta capa, ela depois generalizou-se, passou da igreja para o povo, ou para alguns grupos sociais? No meu entender, os monges ou o monge que fez esta capa, ou a pessoa que fez esta capa, fê-la copiando a capa das asperges, ou a capa pluvial que se usa na liturgia católica religiosa. E não só. Então copiaram-na e temos depois, em quase praticamente todos os testamentos que encontramos, uma capa de pardo, ou uma capa de Saragossa, ou uma capa de burel. Aparece muito a capa de pardo. Mas não se encontra, até 1819, nem oficialmente, em qualquer testamento, se encontra a designação de capa de honras. Só a partir de 1819 é que, na Câmara Municipal de Miranda do Douro, no acórdão da Câmara do dia 18 de dezembro de 1819, a Câmara põe, por uma capa de honras bem feita, a geira custava 500 reis. Por uma capa de honras lisa, a geira só custava 160 reis. Porque a capa lisa era mais daquela gente um pouco mais pobre, ou que ele usava no campo. O pastor assentava-se enquanto o gado pastava, ou enquanto pastavam as vacas. Uma capa lisa, que não precisava ser muito abrilhantada, não precisava de ser muito luxuosa. Ao passo que a capa, que custava 500 reis, essa era mais cara e levava muito mais rendilhado do que uma capa lisa. Bem entendido. Sabe que numa capa que se ofereceu ao Dom Fernando, lá embaixo em Lisboa, já custava essa capa ali na soma de 45 mil reis, que era muito dinheiro. No princípio do século XX, final do século XIX. Foi um senhor de Vimioso que a ofereceu. Qual é a decoração habitual? É uma decoração de rendilhado, picotado, feito à ponta de tesoura, com muita paciência, e depois aplicar no pardo os desenhos que se faziam com a tesoura. Ela é usada apenas em cerimónias? Bom, hoje em dia é conforme. Há pessoas que a usam no inverno, já não são muitas. Porque uma capa destas hoje é muito cara, custa mais 600 euros. Há muita gente ainda a fazer? Temos pelo menos 2 costureiras e temos um artesão
Há o risco de poder acabar com tão poucas pessoas a fazer. Bom, sabe como é? Eu espero que não, porque, repare, as duas costureiras têm filhas, e elas estão a continuar. Portanto, nós podemos dizer que a capa poderá continuar a ser confeccionada. O simbolismo com a entrega ao Papa poderá torná-la também como que uma referência mais forte? Bom, torna mais forte. Mas repare uma coisa, é uma honra ser recebido com a capa de honras. E é uma honra vesti-la. Capa de honras honra quem a recebe e quem é recebido com ela. Quem a veste e quem é recebido com ela vestida. Os nossos autarcas na Câmara, quando recebem alguém de especial, recebem com a capa de honras. Capa de honras honra quem a veste, honra quem é recebido com ela. E honra a criança no batizado, e honra os noivos no casamento, e honra os defuntos, e honra também as cerimónias religiosas durante todo o ano, nas festividades principais, Natal, Páscoa, Pentecostes, o Corpo de Deus, e depois nas festas da aldeia e nas festas principais, nos domingos de todo o ano.